Palavra de Deus ao seu coração. Glória a Deus. Com muita alegria saúdo a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Abra sua Bíblia em Salmo 51. Salmo 51 tem 19 versículos, mas não vou ler tudo, tá? Vou ler apenas 4 versículos. Você pode estar fazendo a sua leitura depois. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo o teu constante amor, segundo a tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei, fiz o que é mal diante de teus olhos, de modo que és justo quando falas e puro quando julgas. Pula para o versículo 17 aí. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Coisa boa. Quem está falando aqui é o rei Davi. Após haver cometido um grande pecado, ele se arrepende disso, recebe de Deus o perdão, e é sobre isso que eu quero falar nessa noite. A minha gratidão a Deus pela vida do nosso pastor presidente Manuel Cardoso, sua esposa e família, aos nossos obreiros, pastores e a todos os irmãos em Cristo. A minha querida esposa, que está comigo há quase 19 anos, meus 4 lindos filhos, Jackson, Tarson, Jaqueline e Tawane. Deus abençoe a todos. Queridos, ao lembrar dessa passagem, a gente deve lembrar do que ocorreu. Como foi isso, né? Nós, cristãos, estamos um pouco familiarizados com a história, mas não são todos os ouvintes que estão familiarizados com isso. Embora possa parecer que a minha palavra seja doutrinária, exortativa, e que seja voltado para cristãos, na verdade é a palavra de Deus, ela fala ao coração de todos que estão ouvindo. E Deus põe ao meu coração. Eu ia pregar no livro de Jeremias. Deus põe no meu coração trazer essa palavra aqui para vocês. Aonde estava Batseba? Na casa dela, o marido estava fora trabalhando com o exército. Davi deveria ter ido para a guerra e está em casa ocioso. Ele olha para uma mulher que está no seu ciclo e estava impura, e ela estava tomando banho. A Bíblia informa que ela era muito formosa, muito bonita. Ela poderia estar muito bem, o que eu preguei na subsede, ela poderia estar dentro de um banheiro vedado para ninguém vê-la. Mas Batseba é daquele tipo de mulher igual tem hoje em dia. Eu estou na minha casa, a vida é minha, a casa é minha, o corpo é meu, eu faço dele o que eu quiser. Tem muita gente assim. Quem está olhando e está pecando, o problema é dele. O problema é de quem está olhando. Não estou mandando ninguém olhar para mim. Não quer ver estrela, não olha para o céu. Mas não é bem assim. Deus, Ele exige de todos nós que nos vistamos bem,
que venhamos tampar o nosso corpo para que ele não seja instrumento do diabo, para que não sejamos agentes de Satanás, para fazer outro tropeçar e pecar. Ela errou. Assim como muitos hoje também cometem o crasso e grave erro de achar que pode andar de qualquer maneira. Eu posso me vestir de qualquer maneira, não tem problema, ninguém tem nada a ver com isso, eu estou vivendo o Evangelho da Graça. Mas o Evangelho da Graça, ele não foi convertido em libertinagem. Esse evangelho que está sendo pregado hoje é um evangelho chamado no livro de Gálatas de outro evangelho. O evangelho da porta larga. Esse aí é o evangelho que pode fazer tudo. É o evangelho da multidão. E muitos não têm coragem de condenar isso. Meu pregador, se eu for abrir a minha boca na minha igreja, os crentes vai tudo embora. Se eu falar com a minha família, eles vão me ignorar. Se eu pregar e ensinar na igreja, o povo vai descambar, vai abandonar, deixa embora. Vai tudo embora. É melhor ir embora e viver logo o mundanismo na garra do diabo, do que viver iludido a vida toda, morrer e ir para o inferno. É melhor termos igrejas vazias, com um grupinho pequenininho de crentes sinceros, lavados, remidos no sangue de Jesus, que tem temor de Deus, que se santifica, que não usa o seu corpo para sedução, para nudismo, para cobiça, para a lascívia, para a concupiscência, para o adultério. Esse mundanismo dessa geração perversa e maligna tem que ser condenado mesmo por homens de Deus, por profetas de Deus, que zela pela palavra e a vontade de Deus. O corpo é meu, eu estou na moda, vou sair mostrando tudo. Mas a gente não pode falar porque vai ter comitiva contra nós. Vai ter um grupinho contra nós, não pode falar, deixa levantar, fala a verdade. Deus nos chamou para falar a verdade. Pode me isolar, me criticar, me perseguir, não importa. Você acabou de jogar o seu ministério no mato, não tem problema. O importante é no dia que o Senhor voltar, Ele me receber nas nuvens para estar com Ele e dizer: servo bom e fiel, você não foi covarde, você não foi tímido, você batalhou e condenou o pecado, entra no gozo do seu Senhor. Do que viver palhando, manipulando, enganando, mentindo, torcendo as escrituras para agradar os outros, morrer e ir para o inferno. E levar um monte ainda junto com você. Deus nos chamou para ter coragem e condenar o pecado. Batseba estava nua, estava na casa dela, mas à vista das pessoas. E Davi olha para aquela mulher pelada e é atraído, é engodado por ela. E o homem é atraído pela cobiça, principalmente os carnais. Porque o homem de Deus, a mulher está nua dentro da igreja, ou na rua, ou na vizinhança, ou seja onde ele estiver, ele vai rejeitar aquilo porque ele sabe que Deus tem algo melhor para ele. Ele não vai nutrir paixões carnais, desejos mundanos e pecaminosos, prazeres condenados pela palavra, mas sofre. Homem de Deus sofre. O carnal não, que isso aí é comida para o espírito ruim dele.
Isso é uma vergonha a nossa geração. Uma vergonha. Um homem de Deus não passa um dia sem passar vexame. Por causa do nudismo, da sensualidade, da sedução, de pessoas irresponsáveis. Essa é a verdade. E Mateus 5, versículo 27 ao 39 diz: ouviste o que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti, pois é melhor que se perca um dos teus membros do que todo o teu corpo ser lançado no inferno. E se a tua mão direita te escandalizar, corta e lança para longe de ti, porque é melhor que um dos teus membros se perca do que todo o teu corpo ser lançado no inferno. Isso é sério. Jó, ele era um homem íntegro, temente a Deus, que se desviava do mal. Quando passava uma moçazinha virgem na frente dele, ele diz no capítulo 31, versículo 1, eu fiz um concerto com os meus olhos, como, pois, os fixaria numa virgem? Eu fiz um trato, uma aliança no meu olhar, eu vou vigiar no meu olhar. Eu não vou ficar prendendo o meu olhar na formosura de uma moça para cobiçar. No versículo 9 de Jó 31, ele diz: se o meu coração se deixou seduzir por uma mulher, ou se eu andei rondando a porta do meu próximo, ele se examinava, se policiava. Hoje vemos um monte de pessoas que são vítimas do pecado. São vítimas e escravas do pecado e do diabo. Ah, a carne é fraca, irmão. Mas o pecado nunca foi vitamina para a carne. Pecado sempre será pecado. E o pecado nos distancia de Deus. É o rolo compressor que nos esmaga. É o abismo que nos afasta do Papai do céu. Provérbios 6, 25 nos aconselha: não cobiça no teu coração a sua formosura, nem te prende com seus olhos. Tiago 1, 14 e 15 diz: cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá a luz ao pecado, e pecado sendo consumado gera a morte, meu irmão. O pecado mata a gente. Pecado não é coisa boa, não. 1 João 2,16 diz: porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Então esse nudismo aí é condenado pela palavra de Deus, não convém às santas. E não importa quem está me ouvindo. Não quero saber mulher de quem você é, homem de quem você é. E todos nós temos que passar no prumo da palavra de Deus, viu? Passar no prumo. Eu já passei. Deus passou, tirou muita coisa da minha vida. Por isso que eu posso falar isso para você. 1 Timóteo 2,9 fala da forma da mulher se ataviar. Do mesmo modo, as mulheres se ataviam em traje honesto, conveniente, correto, reto, certo, próprio, direito, de maneira agradável, de maneira justa, com pudor, vergonha de se expor. A Bíblia de Estudo Pentecostal vai dizer: vergonha de mostrar o corpo. Os santos que nasceu de novo não têm prazer em nudismo, em ficar vestindo roupa apertada, curta, transparente, cortada, rasgada. Mais ou menos 4 dedos abaixo do joelho. É a Bíblia que está dizendo isso aqui.
com honesto, pudor e modéstia. Modéstia é timidez em cometer algo indigno, indecoro. É ter respeito, e não com tranças, ouro, pérolas ou vestidos preciosos. Judas 18 e 19 diz: os quais vos diziam que nos últimos tempos haveria escarnecedores que andariam segundo as suas ímpias concupiscências. Estes são os que causam divisões. Eles são sensuais. Viu? Prova viva de que as pessoas que são sensuais, que usam o seu corpo para exibir a prostituição, a cobiça, a lascívia, a concupiscência, o adultério, isso é uma pornografia sem o vídeo ser gravado. Aqui em Judas 19 diz: não tem o Espírito. As pessoas sensuais não têm o Espírito de Deus porque são carnais. Vivem as paixões mundanas. 2 Pedro 2,14. Desculpa. Tendo os olhos cheios de adultério e não cessando de pecar, engodando as almas inconstantes, tendo o coração exercitado na avareza, são filhos da maldição. E o Senhor Jesus deixa um conselho para você, viu? Está lá em Apocalipse 3,18. Aconselho-te que de mim compre ouro provado no fogo para que te enriqueça, e vestes brancas para que te vista, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os olhos com colírios, para que veja. Talvez você fale assim: que palavra dura. Meu Deus do céu, esse homem não se corrige. Que palavra dura. Mas se você tivesse tido revelações como eu tive de Deus, você ia ser mais duro do que eu. Ia sim. Deus tem me revelado que a maioria das pessoas que estão na igreja estão morrendo e indo para o inferno. E que alguns que estavam na igreja eles chegam no portão celestial. O livro da vida é aberto. E o anjo informa: olha, seu nome não está aqui. Você não vai entrar, não. A pessoa diz: como assim? Eu servi o senhor lá na igreja, você está enganado. Esse livro é muito grande, tem um metro de comprimento, de largura. Dá uma procurada aí para mim, esse negócio está errado. Não, seu nome não está aqui mesmo. Não está aqui em cima. Seu nome foi apagado quando você cometeu o pecado. Quando você não andou na doutrina que eu ensinei lá embaixo. Quando você aderiu ao mundanismo e outro evangelho. Viveu de qualquer maneira, não se santificou, não obedeceu o evangelho. Você não andava em temor, você não tinha tempo para Deus, você não era fiel nos dízimos, nas ofertas, na congregação, você não era pontual, você não levava a sua vida reta diante de Deus, por isso seu nome foi apagado. E o que acontece? Desculpa de novo. Essa pessoa é amarrada e lançada no inferno. E como é que você quer que eu chegue aqui narrado e lhe trago essas mensagens desses falsos profetas que não repreendem o pecado e não condenam? Ai, Deus está me revelando que você vai ter uma chave da vitória. Deus está me mostrando um casamento para você. Deus me mostrou a chave de um carro. Isso é porcaria. Deus tiver de me dar as coisas, vai vir na minha mão. Não preciso ficar caçando profeta para isso, não. Quero que Deus me revele nada dessas coisas, não, velho.
Isso aí não é de Deus, não. Isso é carnalidade, isso é bruxaria dentro da igreja. Isso é feitiçaria de mentes perturbadas, diabólica. E mais ruim ainda são os que aceitam e deixam no púlpito uma porcaria dessa. O nosso púlpito foi levantado por Deus para apresentar o Salvador, que condena o pecado. É por isso que eu louvo a Deus por profetas como Natã, que chega para Davi e diz: Davi, você pecou contra Deus, segundo Samuel 12:13. Ah, eu pequei mesmo. E ele reconhece o seu pecado. Leia aí para você ver. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. E disse Natã a Davi: também o Senhor traspassou ou perdoou o seu pecado. Ele recebeu de Deus o perdão, mas ele foi duramente repreendido. Precisava ele esperar o profeta ir lá apontar o dedo no nariz dele, mandar ele tomar vergonha? Não precisava, não. Mas não, ele cometeu o pecado, cobiçou, adulterou, assassinou, e ficou cantando, fazendo hino para o povo cantar, indo no templo adorar a Deus. Ah, tá tudo bem. Não tá, não. Enquanto você não abandonar o seu pecado, se arrepender dele, confessá-lo, não há mudança, não há bênção de Deus para a sua vida. Eu falo sem medo de errar. Quer ser abençoado? Aceite a repreensão de Deus e se converta. Deixa o seu pecado. Pecado que esposa, pai, pastor, parente não sabe, mas Deus sabe. E ele diz em Apocalipse 3:19: eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Em Jó 5:17 diz: eis que bem-aventurado o homem a quem Deus castiga. Não despreze, pois, o castigo do Todo-Poderoso. Se essa palavra está sendo uma disciplina para você, recebe ela e muda de vida. Deixa o pecado. Se converte ao Senhor. Porque ele argumenta, repreende e açoita. Hebreus 12, versículos 5 e 6. Aquele que ele ama e recebe por filho. Aí lá no capítulo 32 de Salmo, versículo 1 ao 5, complementa o Salmo 51 que eu li. Davi se volta para Deus, diz: bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade e cujo espírito não há engano. Enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos pelo bramido todo dia, porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, o meu humor se tornou em um deserto, em uma sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Dizia eu: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu coração. Nós vemos aqui, portanto, Davi confessando: enquanto eu ocultei o meu pecado, eu estava emagrecendo, eu estava nadando a minha cama em lágrima, meus ossos estavam desconjuntados, eu sentia um vazio dentro de mim, eu sentia que a mão de Deus estava pesando contra mim, porque eu estava pecando, eu estava na minha rebelião, na minha rebeldia, no meu pecado. Mas aí eu confessei a Deus e recebi o perdão. Coisa boa. Provérbios 28 diz que aquele que encobre as suas transgressões nunca prosperará. Deus nunca vai abençoar uma pessoa que tem pecado escondido. Não espere ser próspero na vida, ser abençoado por Deus, ser batizado pelo Espírito Santo, ter dom, ser usado, fazer a sua obra com grande sucesso, mantendo o pecado encoberto dentro do seu coração. Mas no dia que você tomar coragem de homem, tomar uma atitude na sua vida e dizer: Jesus, esse é meu pecado, essa aqui é a minha vida que eu levei, eu peço perdão por tudo, Ele vai lhe perdoar, apagar os pecados e escrever o seu nome no livro da vida.
Eu estou terminando. 1 João 1,9 diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Em Isaías 22,12 diz: o Senhor dos exércitos vos convidou naquele dia para chorar e para prantear, para rapar a cabeça e vestir pano de saco. Então se humilha nessa noite. É o meu apelo a todos. Não importa, como eu sempre falo, o grau que você tem na igreja ou no mundo secular. Tudo que você precisa é entregar a sua vida a Jesus. E não espere que eu faça menos do que isso, porque Deus tem me dito tanta coisa, tem me dado informações. Então eu preciso preparar vocês que estão me ouvindo. Eu não venho aqui fazer agenda, não. O profeta Natan repreendeu Davi. E os profetas e pastores de hoje devem fazer a mesma coisa. Toma coragem. Deus vai abençoar você. Deus vai te abençoar. Ele vai estar contigo. Ele prometeu. Os juízos de Deus estão vindo sobre esse mundo, queridos. Tudo que tiver a mão para fazer, faça. Mas Deus tem me revelado que tem reservado depósitos de meteoro para cair sobre a terra. De que muitas pessoas estão sendo enganadas pelas religiões, até mesmo as pentecostais, verdadeiras. Um engano muito grande está assolando as nossas igrejas, os nossos púlpitos. Aderiram a um padrão de mundanismo para a sua vida cotidiana, como se Deus aprovasse isso. Eu tenho gemido diante de Deus quanto a estas coisas. E o Senhor só vai dizendo: olha, o caminho é estreito, os homens devem chorar, devem prantear, devem suplicar, devem orar, devem quebrantar seus corações, suas vidas, se arrepender de seus pecados de todo o coração, para receberem de Deus o perdão, queridos. O Senhor Jesus está vindo nas nuvens nos buscar. E infelizmente muitas pessoas não estão preparadas. Que Deus em Cristo abençoe, e eu espero que você faça como o filho pródigo. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, eu pequei contra ti, não sou digno de ser o teu filho, me recebe como um servo. E o pai amoroso vai dizer: não, eu recebo você como filho porque você se arrependeu. Ou como o publicano, que orava de cabeça baixa, dizendo: tem misericórdia de mim, eu não sou digno de olhar para o Senhor, tem misericórdia. E ele saiu com a bênção de Deus da igreja. Então se humilhe diante de Deus, para você receber o perdão de Deus. Eu quero orar por você, que agora Deus falou com você, lhe deu uma espadada no umbigo. O Senhor nosso Deus botou você no caminho estreito, no altar dele. O Senhor nosso Deus estreitou a tua vida hoje. De hoje você não pode passar. Agora é a chance que você tem de confessar a Deus toda essa negridão, essa podridão. Quem sabe você está na igreja, mas teve vergonha de confessar seu pecado. Quem sabe você foi rebelde até agora, seu rebelde. Você se converte hoje, se entrega a Jesus para receber o perdão dele. Então dobre o seu joelho aí, você que está em lágrimas, você que se arrependeu de todo o seu coração. Eu te digo uma coisa: o céu está fazendo festa nessa noite por você. Seu nome está sendo escrito agora no livro da vida. E se você perseverar até o fim em santidade e temor, se você não se misturar com a porcaria dessa geração perversa, imoral, feiticeira, maligna e idólatra que vivemos, se você vencer, o teu nome vai estar lá. E se você morrer antes do arrebatamento e chegar no portão,
pode ficar tranquilo, seu nome vai estar lá. E vão ter festa recebendo você, porque Deus se alegra na morte de um justo, mas se entristece na morte de um ímpio, porque depois que ele morre, nunca mais terá oportunidade de se consertar com Deus. Nunca mais. Só lhe resta o julgamento de Deus. Querido Senhor, eu oro por essas vidas. Aqui o Senhor, nesse dia, nessa noite, resolveu repreendê-los, exortá-los, estreitar as suas vidas, lançar sobre a sua mente para refletirem para onde estão indo. Pois os passos dessas pessoas que me ouvem estão firmadas no inferno, no grande abismo, pois se aliaram com Satanás no pecado, mas hoje se arrependeram de seus pecados. Ó Deus, a essas pessoas que foram quebrantadas pelo Senhor, que estão em pranto diante do Senhor nessa noite, arrependidos de haverem pecado contra Ti, como Davi, eles se arrependem, se quebrantam, se humilham diante do Senhor agora, ó Deus, em busca da Tua misericórdia, em busca do Teu perdão, Senhor. Perdoa-lhes, apaga os seus pecados, purifica-os no sangue de Jesus e dá a graça a essa pessoa para vencer o pecado e não se misturar, não se amoldar com este mundo perverso, com essa geração da grande tribulação. Que o Senhor nos ajude. Eu rogo por Tua igreja para que o Senhor os desperte. Eu rogo para os obreiros, pastores, pregadores, para que tenham coragem, ousadia, intrepidez de falarem a verdade, pois para isso foram chamados, para que o Senhor lhes dê a sua graça. Usem suas mãos e no dia que o Senhor voltar ou que partirem daqui, possam ser recebidos pelo Senhor como o servo bom, humilde, piedoso, santo e fiel. Que o Senhor nos guarde no Teu amor até aquele grande dia, no nome de Jesus. Deus abençoe a todos. A vida de Jesus, quanta surpresa, tristezas e pavor pra quem ficar, notícias e manchetes nos jornais, o rádio e a televisão no ar, um acontecimento nunca visto, em breve o passar, e aquele que zombou e riu de nós, desesperado pode se amedrontar. O que aconteceu a minha esposa? No leito só ficou o seu lugar. Afirma meu colega que era crente, sumiu e ninguém sabe onde está. O filho não regressou para casa, o esposo desapareceu do lar. Então tamanha destruição, desastres pela terra e no ar. Meu pai me anunciava o evangelho, de repente não ouvi mais falar. Mamãe que era crente me amava, não teve tempo para me abraçar. Os crentes cultuavam a igreja,
explicar. Mas vai aparecer quem já foi crente, só estes é quem poderão falar, porque vocês acabarão de ver. Eu mesmo já usei muito pregar, fiquei porque desenho do Evangelho, arrependido posso afirmar, é Cristo que arrebatou a igreja, feliz é quem estava a esperar. Agora você pode contar com o 0800 para atendimento psicológico e espiritual. Seja uma palavra amiga, uma orientação ou pedido de oração. Ligue 0800 181 2000. A equipe de profissionais cristãos da Missão